Hoje Deus tem uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Quem for achando vai dando glória a Deus. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Até o Max está aqui hoje, velho. Glória a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Repete comigo, a casa do oleiro. Só até aí. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você nessa noite é um barro nas mãos do oleiro. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez em tua casa. Pela oportunidade, Senhor, de estarmos como família, como a tua comunidade, como uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que busca, Senhor, a profundidade no teu evangelho. Uma igreja com falhas, mas uma igreja que busca, Senhor, o Senhor das falhas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênção nessa noite. Que através da minha vida, Senhor, a tua palavra possa ser rema na vida dos meus irmãos. Que nenhum só, Senhor, versículo, que nenhuma só letra, que nenhuma só vírgula, Senhor, possa passar batido nessa noite. Mas que o nosso coração, Senhor, venha a ser uma terra fértil. E que a tua palavra, Senhor, uma preciosa semente, que possa dar fruto, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje, meu irmão, é O Processo de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o processo de Deus. Vai ser bem tranquilo. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: nunca será. Só pela imagem você já entende o que Deus irá fazer nessa noite. Eu li um texto, uma frase que falou muito ao meu coração, que diz assim: o processo pode ser longo e complicado, mas o importante é o resultado. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o processo possa ser longo e complicado, mas o mais importante será o resultado daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Amém? Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a Ele. Essa palavra de Jeremias
Foi um direcionamento que Deus deu a ele. Para quem não sabe, Jeremias foi um profeta. O livro de Jeremias é o maior livro profético da Bíblia, aonde nos traz um conteúdo de correção. O engraçado também é que Jeremias ele é reconhecido como o profeta chorão na presença do Senhor, pois todas as vezes que ele se apresentava a Deus para clamar pelo povo do Senhor, ele chorava, ele se derramava pela exortação que Deus muitas das vezes trazia sobre o povo, que era dura. Amém, igreja? Jeremias foi levantado pelo Senhor mais ou menos quase 600 anos antes de Cristo. Ele foi um homem usado pelo Senhor depois que o rei Josias morreu, o último rei que serviu com excelência na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus levantou esse homem para exortar o povo de Judá. Amém, igreja? Ele foi boca de Deus sobre aquele povo. Ele chegou a chamar o povo de Israel de prostituta. Só para você poder entender, meu irmão, que naquela época era sem massagem. Aquilo que Deus fazia era direcionamento e acabou. Por quê? Depois que Josias morreu, o último rei que serviu com excelência diante do Senhor, o povo de Israel se dispersou, o povo de Israel começou a seguir as suas doutrinas, o povo de Judá se prostituiu através daquilo que eles chamavam de religiosidade. Amém, igreja? É por isso que esse homem, usado pelo Senhor, exortava o povo dizendo: ei, arrependam-se, porque o Senhor deseja levar vocês novamente a uma essência de adoração. Irmãos, não sei se você já leu o livro de Jeremias, mas existem partes de exortação do Senhor, que o Senhor fala que se o povo não se arrependesse, os seus cadáveres ficariam estirados pelas ruas. Só para você poder entender, meu irmão, o que era servir a Jesus naquela época. E esse texto foi mais ou menos uma analogia. Deus usou aquele homem dizendo: olha, você vai à casa do oleiro, porque naquele lugar eu vou ministrar o seu coração. Amém, igreja? Olha para o outro e fala assim para ele: agora você entendeu por que você está aqui? Porque você está na casa do oleiro. E o Senhor vai te ministrar nessa noite. Ele diz assim esse texto, e esta foi a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Aqui na verdade Deus estava dando uma visão do povo de Judá, dizendo: olha, foi exatamente o que aconteceu com o meu povo. Eles se perderam no meio do caminho. O meu povo se estragou, o meu povo se prostituiu. Viveram sobre doutrinas, viveram sobre direcionamentos humanos. Deixaram de servir ao Senhor com excelência. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Quem está comigo? Olha só o que Deus mostrou àquele homem. Algo que havia se estragado. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando, irmão. O oleiro, ele pega ali aquela matéria-prima chamado barro. E ele começa a trabalhar, nós vamos falar sobre isso no processo da palavra. E quando o trabalho ali já está praticamente quase perfeito, ele acaba se estragando. E o que ele faz? Ele pega novamente aquela matéria-prima, ele recomeça esse processo novamente. É essa mensagem que o Senhor deseja
trazer a nós nessa noite. O Senhor deseja recomeçar o processo dele sobre as nossas vidas. Quem está comigo? Então o Senhor dirigiu-me com essa palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês assim como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ou seja, ele usou uma circunstância, ele usou uma imagem para mostrar àquele homem o que ele desejava fazer sobre o povo de Israel. Amém, igreja? É exatamente isso que acontece na minha vida e na sua. Deus, ele usa circunstâncias para dizer a mim e a você: ei, eu estou no meio de um processo com você. Talvez você não entenda, irmão. Talvez aquilo que você esteja passando seja algo dolorido. Eu estou no processo de Deus. Eu estou passando uma fase, mas eu entendo que quando isso passar, nós iremos viver algo, meu irmão, como nós nunca vivemos. Porque isso faz parte, irmão. Isso poderia ter me abatido, isso poderia ter abatido a minha esposa, mas não. Isso está nos fortalecendo cada vez mais, porque nós entendemos que nós estamos no processo de Deus. Assim como Jó declarou: como é que eu posso aceitar o bem do Senhor e não o mal? Como é que eu posso aceitar as coisas, somente as coisas boas e as provações, que fazem parte do processo? A vida cristã, igreja, é uma jornada. E Deus, como oleiro, Ele nos molda de acordo com o seu propósito. Se você está sendo moldado, meu irmão, pelas mãos do Senhor, é porque um propósito Ele tem sobre essa situação que você está passando. Nada é por acaso. Amém, igreja? Eu falei isso para a pastora esses dias, eu falei: tenha calma. Eu falei: pois Deus está fazendo com que você venha passar por esse processo, para te dar autoridade sobre isso. Deus está te tratando nas suas dores. Você está aprendendo a suportar dores. Amém, igreja? Suportar dor, meu irmão, é um processo doloroso. Porque só quem aqui já teve uma dor, que talvez não estava passando nem mesmo com medicações, sabe o que eu estou dizendo. É uma luta que você tem constantemente com a sua mente. Você precisa ficar declarando isso é psicológico. Eu preciso aprender a lidar com isso. E o processo de Deus, meu irmão, é exatamente isso. Deus, Ele permite com que eu e você venhamos a estar passando por situações, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas dores. Sabe, meu irmão, é aquilo que nós falamos no início desse culto. Se você espera um mar de rosas sobre a sua vida, no momento que você levanta a sua mão e aceita Jesus como o Senhor e Salvador, eu quero dizer para você, meu irmão, servir ao Senhor é somente para valentes. A partir do momento em que você se alista naquele exército, você precisa ter uma certeza que dali para frente você acabou de assinar uma sentença de passar pelo processo de Deus. Você agora vai aprender a lidar com as suas dores, irmãos. Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, que era normal, né? Se machucar era normal. Mas quando acontecia alguma coisa que eu estava num processo de correção ali dos meus pais, da minha mãe, né? Mas eu lembro exatamente, ela com alguma coisa na mão, seja lá chinelo, cinta, pau, o que tinha na mão era aquilo lá. Era tipo assim: aqui é o processo. Ela olhava para mim e falava assim: engole o choro. Quem já passou por isso? Isso é inédito, irmão. Engole o choro. Você precisa aprender a lidar com a circunstância. E é isso, irmão. Isso nos fortalece.
Quando algo tentar vir, meu irmão, para poder te derrubar, você precisa entender o seguinte: eu estou no processo de Deus. Eu estou vivendo o processo de Deus. E o processo de Deus, meu irmão, ele não é fácil e nem imediato, mas é essencial para nos transformar naquilo que Ele mesmo planejou. Vai fazer parte, faz parte do nosso currículo espiritual. Amém, igreja? Amém. E existem 4 formas de aprendermos a passar pelo processo de Deus. Repete assim comigo. Primeiro, o processo começa, mas fala com vontade, irmão, amém? Fala assim, ó, primeiro, o processo começa com a matéria-prima. Olha para o teu irmão, aponta o dedo de profeta para ele falar assim para ele: é com você. O processo ele começa na matéria-prima, o barro. É na matéria-prima, irmão. Ele pega você e fala assim: vai começar um novo ciclo na sua vida. Você vai entender agora o que é viver totalmente com dependência no meu Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho vivido madrugadas em que a vontade é grande de pegar na mão dela e falar assim: vamos para o hospital. Mas o Espírito Santo fala no meu coração: calma. É um processo. O médico não vai poder fazer nada, mas eu posso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela fez uma tomografia. Amém? E foi constatado. Ela fez uma ressonância. E foi constatado. Mas quando o médico for conferir mesmo para fazer a cirurgia, ele vai falar: não sei o que aconteceu. Amém? Deus ele age dessa forma, irmão. O processo de Deus na tua vida é exatamente esse. Pessoas vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo, porque isso faz parte. Você é a matéria-prima. Enquanto isso nós vamos confiando. Enquanto isso nós vamos caminhando. Abra comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Olha o que o Senhor diz, matéria-prima. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra que irrigava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então, o Senhor pegou a matéria-prima, formou um ser chamado homem e soprou sobre ele, dizendo: a partir de hoje, você está carregando o meu DNA. A partir de hoje, você está sendo como eu. A partir de hoje, você está sendo formado com a minha imagem e a minha semelhança. Então, irmãos, quando Deus ele inicia um processo, ele precisa de algo para iniciar. E esse algo se chama eu e você. Eu e você somos a matéria-prima. O barro, ele representa a nossa vida, imperfeita, moldável e dependente. Nós somos imperfeitos, irmãos. Nós somos pessoas falhas.
mas nós somos moldáveis. Você não é uma pessoa que nasceu com o DNA Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, e eu vou morrer assim. Gabriela. Nada contra as Gabrielas, amém? Amém, Gabi? Quem, Gabi? Mas você é moldável. O que Jeremias viu? Um vaso que estava totalmente pronto. Ele se desfez. E o oleiro, com toda a paciência, pegou aqueles cacos, molhou novamente, amassou aquele barro e começou a formá-lo. Sabe por quê? Quando nós entendemos que nós somos moldáveis, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E meu irmão, a melhor sensação que eu e você podemos ter é quando nós estamos nas mãos do Senhor. Então tudo começa na matéria-prima. Tudo começa em mim e em você. Deus, Ele escolhe trabalhar com barro porque Ele vê porque Ele vê um potencial. Ele não vê imperfeições. Você sabia disso, irmão? Ele é capaz de olhar para mim e para você e não enxergar imperfeição. O amor de Deus, Ele é tão grande que eu e você possamos cometer o maior erro. Ele não consegue ver imperfeição. Porque todas as vezes que Ele olha para mim e para você, Ele olha para mim e para você assim: eu estou te preparando para algo grande. Eu estou te formando para algo grande. Deus, Ele escolhe trabalhar, meu irmão, com pessoas que entenderam o que é Evangelho. Abra comigo, livro de Jó. Se você puder, abre na NVI, Tiagão. NVI tem duas versões, 2011 e 2022. Abre na 2011. Jó capítulo 1, versículo 1. Você vai entender o que é matéria-prima. Amém? Olha lá. Na terra de Uz, vou ler aqui, é mais fácil, né? Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava de madrugada, e ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado ou amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante da matéria-prima, Jó. Pode passar. Certo dia, repete comigo, certo dia. Só até aí. Os anjos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor, e o encardido veio junto entre eles. Passa aí. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou naquela matéria-prima, chamado Jó, no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Vamos passar, nós vamos até o 22. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo com que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra?
Estende, porém, a tua mão e o fere em tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele tem está em suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabuceus os atacaram e os levaram embora e mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada aos empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: nu do ventre da minha mãe, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor os deu, o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo, repete comigo: em tudo. Desculpa, em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. O que Deus precisava? De uma matéria-prima. O cara era o mais importante de todo o Oriente. O cara tinha muitas riquezas, tinha filhos, mas ele entrou no processo de Deus, irmão. E o processo de Deus muitas das vezes vai ser doloroso, vai nos esmagar, vai doer. Mas assim como o oleiro limpa o barro das impurezas, Deus remove tudo aquilo que impede o propósito dele na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos a obra de Suas mãos. Irmãos, sabe qual foi a sensação que eu estou tendo nesses dias? É como se Deus tivesse me pegado como esse vaso aqui, ó. E Ele tivesse feito isso. Calma, eu não vou atacar. Porque eu tenho uma outra matéria-prima que iria atacar o outro em mim. É como se Deus tivesse tacado isso aqui no chão. Ele juntasse todos os cacos e falasse assim para mim: agora aguenta, porque é um processo. Primeiro Deus vai te moer, irmão. Depois Ele vai limpar todas as impurezas. Aí Ele vai colocar água
A água significa o refrigério. E ali você vai ser barro novamente na mão dele. Ele vai te moldar. Ele vai te colocar naquela roda, ele vai começar a te moldar novamente, dizendo: olha, agora eu vou fazer de você conforme a minha vontade. Agora eu vou fazer de você um vaso novo. E quanto menos você esperar, esse vaso fica pronto. E parece que aquilo nos traz um alívio. Você fala: meu Deus, eu passei pelo processo. Só que a melhor parte dessa matéria-prima, sabe qual é? É a consistência. Quando Deus termina a obra, Ele pega ela e leva para o fogo, para que ela possa ser consistente e não quebrar à toa. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Talvez você possa estar nesse processo de Deus. Deus possa estar te moldando. Mas ainda vai vir a melhor parte. É o fogo. No meio do processo, Deus nos leva para o fogo. Amém? A segunda parte de entendermos o processo de Deus. O processo de moldar, ele sempre vai ser doloroso. Vai doer, irmão. O processo nunca vai ser fácil. Quem está vivendo o processo de Deus, dá um glória a Deus. Aleluia. Para que o vaso tome forma, o oleiro precisa aplicar a pressão. Ele precisa amassar. Amém? Ele aperta, irmão. As coisas não ficam mais tão fácil como era antigamente. É isso que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Ele está quebrando, irmão. Ele está amassando. Ele vai girar. Ele vai ajustar. Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Repete assim comigo: o processo me torna uma pessoa mais madura. O processo te traz maturidade, irmão. O processo faz de você uma mulher de Deus. O processo faz de você uma verdadeira intercessora. O processo faz de você um verdadeiro homem de Deus, irmão. O processo faz de você um homem de honra. Um homem que aguenta a pressão. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Da mesma forma, meu irmão, Deus também permite momentos de dificuldade para moldar e fazer com que eu e você venhamos a crescer. Amém, igreja? Esse é o processo. Deus ministrou meu coração a respeito disso, dizendo: filho, depois que tudo isso passar, haverá algo sobrenatural sobre o meu templo. Haverá algo sobrenatural sobre a minha casa. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que se trata de reino, existe um muro. Amém? Existe um muro. E esse muro é a liderança da casa. São os pastores. Deus, ele usa primeiro os pastores para terem autoridade em algo,
para poder ensinar a igreja. E meu irmão, eu glorifico a Deus por isso, sabe por quê? Porque hoje nós estamos no meio de um processo, e eu tenho uma família, pessoas que estão em oração constantemente, para que isso tudo possa passar. Viver o processo, irmão, de Deus em nossas vidas, é ter a plena certeza que o Senhor nos ama, é ter a real certeza que o Senhor nos ama. Provérbios capítulo 17, versículo 3, o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor, Ele prova o nosso coração. Eu tinha todos os motivos do mundo, irmão, para poder murmurar, falar qualquer coisa. Mas sabe qual foi as minhas palavras diante do Senhor? Senhor, até hoje eu tenho vivido tantas coisas boas, o porquê não aceitar isso agora? Ela é uma guerreira, irmão. Amém? Eu não tenho noção da dor que ela está sentindo, até porque ela não é referência de dor. Amém? Se for falar com ela de dor, não é referência. Ah, não, está doendo um pouquinho. Eu tive uma crise dessa de enxaqueca, parecia que eu ia morrer. Eu falava, Senhor, leva a minha vida. Eu estou pronto, pode me arrebatar. Se isso tudo for dor, eu não quero mais passar por isso. Olha, irmão, você imagina uma pessoa 20 dias, direto. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Mas é o processo. Às vezes, sentimos que estamos girando em círculos. Amém? Não saímos daquele lugar. Mas sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que nós estamos nas mãos de Deus, que nós estamos sendo moldados por Ele. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tanto coisas boas, também coisas como processos. E tudo isso acontece, irmãos, para que possamos ser um vaso útil e belo nas mãos do Senhor. O propósito de Deus é nos transformar em vasos de honra, prontos para realizar a sua vontade. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, já estamos caminhando para o final. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, para mostrar que este poder que tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada através de nós. Amém? O processo é exatamente isso, irmão. É para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Eu não estou preocupado com o processo. Eu estou preocupado com o resultado. Porque o resultado, sabe qual vai ser? Muitas pessoas se achegarão a Jesus através daquilo que nós vivemos. O Senhor trará uma maturidade diferente para a igreja. Porque esse é o processo que precisamos viver.
E eu encerro essa palavra com uma mensagem que diz assim: por mais doloroso que seja o processo, um dia tudo isso fará sentido. E quando esse dia chegar, entenderemos que a dor do processo foi necessária para vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. Vai doer, irmão. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.